a professora Tabita aqui, mais uma aula, e agora, essa é a nossa aula 34.1, galera, vamos lá, que a gente está avançando dentro dessa unidade, estamos quase finalizando, parabéns para você que conseguiu realizar a avaliação, se saiu muito bem na primeira, tá, unidade, agora nós estamos aqui na segunda e vamos com tudo, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que, nosso diretor, essa é a aula 34.1, e nós vamos falar sobre ecologia, mas a parte 4. E dentro dessa parte, nós vamos falar aí sobre os níveis tróficos, tá bom? Deixa eu vir pra cá. Sobre os níveis tróficos, os tipos desses níveis e nós temos, o nosso momento interativo nessa aula 34.1. É isso aí. É aquele momento que você vai conseguir botar mãos na massa, né? Para praticar aí o que a gente tem proposto para vocês aí no nosso plano, tá bom? Bom, quando a gente fala, galera, de nível trófico, eu chamo a atenção de vocês que é de suma importância, deixa eu vir para cá, para esse cantinho, é de suma importância que você fique atento. Por quê, professora? Porque lá na avaliação do Enem, ou em outra avaliação externa que você for fazer, eles vão colocar, não lá no nível trófico especificamente, você que tem que estar dominando o que são esses níveis tróficos e identificar cada organismo dentro desse nível. Mas o que é importante a gente saber, além de saber essa classificação aqui, que esses organismos dentro de uma cadeia alimentar, e aí quando a gente fala de cadeia alimentar, nós estamos falando de uma forma didática, que você vai ter essa organização, só que no ambiente natural, nós vamos ter as teias alimentares, ou seja, aquele emaranhado de organismos vivos que vão servir, cada um dentro do seu nível trófico, vai servir de um organismo que vai ceder energia para o outro organismo. Ele vai consumir, armazenar energia e vai também dispor de uma parte dessa energia para um outro organismo que vai se alimentar dele. Tudo bem? Então, quando a gente fala aqui nos níveis tróficos, a gente tem aqui uma pirâmide, não é a pirâmide alimentar, mas é a pirâmide de classificação desses níveis. Então, a gente vai ter uma base, tá? Nem sempre essa base vai ser tão grande, vocês vão ver dentro dessa aula. Aqui a gente tem os produtores. Quem são os produtores? Aqueles que realizam o processo de produção do seu próprio alimento, que pode ser através do processo fotossintético ou através do processo quimiosintético. Tudo bem? E aí, no segundo nível, nós vamos ter aqui os consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Quem serão eles? Os animais herbívoros. E aí, vocês estão vendo que vai afunilando? Que vai diminuindo a quantidade ou o número de indivíduos dentro desses grupos? Ok. Aí a gente tem os consumidores de segunda ordem ou secundários e os organismos terciários. E às vezes você pode ter um quaternário, mas não é muito inteligente aí quando a gente fala de produção e obtenção de energia, tá bom? Então vamos lá. Os níveis tróficos, o que eles significam, né? Também conhecido por nível alimentar. Nível alimentar representa um conjunto biótico, gente. Então, nós estamos falando de algo que existe no ambiente e que faz parte de obtenção de alimento, tá bom? Que segue uma regra, que segue uma cadeia. São todos organismos vivos, sejam eles animais, vegetais ou micro-organismos, tá bom? Possuindo aí semelhantes hábitos alimentares. Então, aqueles que pertencem ao mesmo nível, eles têm obrigatoriamente o mesmo hábito alimentar, tá bom? Ou seja, o nível de nutrição a que pertence um indivíduo ou a espécie, que vai indicar, então, a passagem de quê, gente? Energia. Os organismos vivos se alimentam porque eles precisam obter energia. A gente não sente, o sentir fome, nós, né, seres humanos, quando sentimos a barriga já roncando, já está passando ali do horário,
tá? Ou seja, o teu organismo tem que sinalizar para você, ele vai sempre sinalizar alguma coisa. Quando você tem sede, quando você está com início de febre, quando você está iniciando o processo de infecção, então ele vai sinalizar sempre, você que tem que estar atento. Então, quando ele está roncando é porque já passou da hora ali de se alimentar, tá bom? Então, você precisa de energia, repor essa energia porque você já consumiu a que estava ali estocada. Entre os seres vivos presentes na cadeia ou teia alimentar. Aí, deixa eu voltar aqui para cá. Nessa imagem aqui, nós temos aí os níveis tróficos, diferentes níveis tróficos. E aqui representado o nível trófico 1, tá? Os produtores, certo? Aqui, no caso, uma planta terrestre. Aí nós temos o nível trófico 2, onde você vai ter aqueles consumidores, aqueles animais que vão se alimentar, tá? Desse organismo produtor. O terciário, certo? Vai se alimentar desses que são chamados herbívoros ali. Os quaternários e aqui, ó, um quinto nível trófico. Professora, mas como é que fica a energia aí se eu vou chegar até num quinto nível trófico? Você tem que prestar atenção que essa energia produzida, tá? Deixa eu colocar de vermelhinho. Essa energia produzida, ela é estocada e vai ser repassada para cada um desses níveis. Ela vai aumentar, o que vocês imaginam? Ela vai diminuir. Então, é importante que esses organismos, a gente preste atenção em como que é essa cadeia e a distância dessa cadeia. Porque quanto mais distante esse organismo estiver lá do primeiro nível, quer dizer que ele pode, a gente tem um conceito que a gente chama de bioacumulação. Ele pode acumular, tá? Substâncias que possam estar aí inapropriadamente. Então, também a gente pode relacionar isso com a questão da energia. Então, quanto mais distante, menor a energia ele vai obter a partir dessa cadeia. Tá bom? E aí, a gente também tem essa outra imagem aqui, representando também, tá? Essa cadeia, então, onde você tem as plantas, ali aquelas plantas que você tem no jardim da sua casa, né? Ou dentro de casa. Aí você tem as borboletas, consumidores primários, consumidores secundários, o anfíbio aqui, o sapinho, terciário, tá? E aí você vai ter os decompositores. Lá naquela outra a gente não apareceu, né, as decompositores. Mas aqui a gente tem os decompositores. Quem são os decompositores, gente? Fungos e bactérias. Eles são os organismos decompositores. É eles que vão auxiliar aí em quê? Na ciclagem de matéria, tá? Quando a gente fala de nível trófico, a gente está falando aqui de energia, mas nós temos também um ciclo de matéria, tá bom? Em que os decompositores vão participar aí, repondo esses nutrientes, né? Os micronutrientes ali, certinho? Cada etapa, gente, de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Então, a gente classifica, tá? Esses níveis em 3 tipos distintos, que são os produtores, os consumidores, que aí pode ser de primeira, segunda, terceira ordem, e vamos finalizar com os decompositores, certo? Então, toda a cadeia alimentar, todos os níveis tróficos vão ter um início e um fim, ou seja, a finalização desse processo. Algumas vezes essas cadeias vão ser bem curtinhas, por exemplo, você pode ter aqui o gafanhoto se alimentando de uma planta e ele foi morto, né? Ele morreu rapidamente, abruptamente, ou pode ser de forma natural. E aí ele já vai servir aqui, ó, para a cadeia dos decompositores, certo? Então o ciclo dele tem animais, né, organismos que têm um ciclo muito curto. Outros têm um ciclo mais longo, tá? Então eles vão contribuindo de acordo com o seu ciclo de vida. Perfeito? Os tipos de níveis tróficos, né? Dentre os produtores, qual é a função, qual é a importância desses organismos presentes nesse primeiro nível, que são os produtores? Eles são autótrofos, ou seja, utilizam energia luminosa, transformando essa energia luminosa a partir de substâncias inorgânicas
em substâncias orgânicas. E aí a gente tem aquele processo fotossintético, onde você vai ter essa liberação de água, liberação de CO2, tá bom? E aí de oxigênio, perdão, tá? Liberação de oxigênio e obtenção de quê? De glicose, certo? Então, a partir do momento que esses organismos que não têm movimento estão no solo ou na água, eles vão retirar substâncias inorgânicas do solo, água, sais minerais, e vão, através da energia solar, a partir dos seus receptores ali químicos, tá? Lá nas suas folhinhas, eles vão estar transformando, né? Vão ser agitados, né? Ou estimulados, agitados não, estimulados por essa energia solar e vão acabar transformando tudo isso em açúcar, né? Ou seja, em um carboidrato que é vital para todas as formas de seres vivos, certo? Por produzirem, gente, o seu próprio alimento e não precisarem se alimentar de outros seres vivos, eles ocupam o primeiro nível da cadeia alimentar. Então, sempre esses organismos autossuficientes, no sentido assim de que eles conseguem produzir o seu próprio alimento, justamente pelo fato de não terem, são seres vivos, mas que não apresentam locomoção, né? Os produtores também são introdutores de energia na cadeia alimentar. Energia é essa que será repassada de um organismo ao outro ao longo da nossa cadeia. Então, nesse sentido, você vai tendo, primeiramente, a gente consegue fazer uma observação do número de redução de organismos em cada nível desses. Ela vai diminuindo, desde os produtores até os consumidores de terceira ou quarta ordem, tá bom? E importante dizer que esses organismos estão em grande quantidade porque eles produzem a fonte de alimento de energia, que são o processo de glicose, né? O produto que é a glicose. Aí nós temos produtores tanto na cadeia aquática marinha, né? Onde a gente vai ter aí os consumidores primários, os consumidores secundários, terciários, quaternários. E nós temos também no ambiente de água doce, onde nós temos aí o fitoplâncton, o zooplâncton, que são aqueles micro-organismos que fazem parte da cadeia de vegetais e animais que estão ali dispersos no ambiente aquático, que são facilmente transportados pela corrente de água, tá bom? Aí nós temos os consumidores, que são aqueles que vão sempre, né, ser classificados como heterótrofos, não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles vão ter que ir atrás de alimentos, sejam plantas, sejam animais. Nós vamos ter esses consumidores também, tá? A partir dos produtores, você vai ter, então, eles se dispersando aí em primeiro, segundo, terceiro, quarto níveis. E no primeiro nível aqui, você vai ter sempre os organismos herbívoros. Todos os outros serão carnívoros, tá bom? Consequentemente, o consumidor terciário é aquele que se alimenta dos consumidores secundários e assim sucessivamente, até chegarmos aqui nos decompositores. Os nossos decompositores, quem são? Bactérias e fungos, ocupando aí o último nível trófico da cadeia alimentar, ou seja, eles finalizam o processo. Então, são eles os responsáveis por transformar a matéria orgânica, tá? Ou seja, aquilo que foi obtido ali através do processo fotossintético, ou seja, a glicose, que passou por todos os níveis. Essa glicose ela é transformada em ATP, e essa forma de ATP que é armazenada e passada, tá? E aí ela vai ser decomposta em moléculas inorgânicas e que vão ser novamente reutilizadas, certo? Precisa ter essa ciclicidade em relação aos produtos originários que produziram essa matéria orgânica. E eu preciso ter novamente essa forma inorgânica e quem vai disponibilizar isso são os decompositores. Esse mecanismo fecha, então, o ciclo que garante essa manutenção da vida da biosfera através do reaproveitamento. Que maneiro, né, galera?
A natureza ensinando a gente que a gente tem que reaproveitar, utilizar até a última gota de alguma situação, para que a gente não fique só consumindo e produzindo lixo. Aí é uma deixa para vocês, tá bom? Então, aqui no caso, é reaproveitamento de nutrientes de um organismo para o outro de maneira unidirecional dentro da cadeia alimentar. Então, quando a gente fala desse ciclo aqui, a gente tem uma única direção na cadeia alimentar quando a gente fala de energia, tá bom? E aqui a gente tem alguns decompositores em ação, né? Os fungos, as bactérias ali, que vão participar desse processo, liberando essas substâncias inorgânicas que são aí alimento de muitos organismos, como algumas larvas, enfim, tá? Os decompositores são seres vivos, heterotróficos, que vão transformar a matéria inorgânica em matéria mineral, que é devolvida ao nosso solo. Então, tudo que é consumido é armazenado, que foi metabolizado, que foi transformado quimicamente dentro do nosso organismo. Quando esses organismos morrem, eles novamente disponibilizam isso através da sua matéria, e quem vai agir em cima disso são esses decompositores, bactérias e fungos. Vale salientar, galera, que alguns animais consumidores, como os urubus, siris, alimentam-se de organismos mortos e cadáveres, tá? Porém, eles não são organismos decompositores, tá? O processo de decomposição é um processo químico que não surge a partir de encontrar um animal aí morto, não. Eles estão se alimentando já de um cadáver, porém, eles não são decompositores, tá bom? Alguns siris têm esse hábito alimentar. Correto, galera? Ó, chega agora aqui comigo, que agora a gente está aqui no nosso momento interativo. Você está aí diante do seu plano, tá? O professor presencial agora vai disponibilizar, ele já orientou vocês no começo da aula sobre o que vocês iam fazer, e todo o material já está disponível aí para vocês executarem. A gente tem um jogo aí, eu acho que são em 2 etapas, né? Se não me engano, falha a memória, são 2 ou 3 etapas que vocês vão estar trabalhando justamente esses níveis tróficos, para que esses conceitos fiquem cada vez mais aí na sua cabecinha, para que você não tenha nenhum problema quando você encontrar uma questão que venha trazer esses níveis tróficos aí, para você posicioná-los de forma correta. Tudo bem? Então a gente deixa aí vocês com esse momento interativo. E ó, eu quero registro, hein, pessoal? Vamos lá, professoras presenciais e turmas se animando, tá bom? Beijo grande, até logo!